Vamos lá. Então, um bom hotel. Então, o meu pai, que é o Luciano, ele sempre diz, ainda diz que todo bom hotel tem que ter um bom restaurante, né? Uhum. E então aí que nasceu a ideia do La Caceria. E por que caças? Porque a família era uma família de caçadores, uma família de fazendeiros e tudo mais. Então, muitas das receitas do nosso restaurante ela vem dessa parte, dessa coisa da família, então, dentro da identidade do La Caceria, a gente vai notar nos pratos, apesar de serem pratos bem trabalhados e tudo mais, você vai ver que eles têm uma característica que é uma característica italiana, né? Pratos à base de molho, à base de muito sabor, muito tempero e principalmente bem porcionado, né? Aqui não tem aqueles pratinhos franceses, não. O conceito do restaurante é bastantão na boa palavra, bastantão de italiano. Então, meu pai tem essa característica de italiano, de comer massa, de comer risoto, de comer molho, e ele colocou isso. E claro que já passaram vários chefs, inclusive a Arica, aqui, que sempre vão dando um toquezinho, traz um ingrediente diferente, traz uma técnica diferente e tal. Eu conversei muito sobre esse prato que me ofereceste ontem lá em Nova Veneza, né? Que também é uma colonização totalmente italiana. E as meninas disseram que a família era humilde na época, né? Então não tinha a carne das casas que eles trabalhavam e etc. Então a carne era da caça, a do coelho que estava passando eles pegavam, a do perdiz que eles pegavam e a avó fazia a polenta. Hoje a gente fala em caça, é proibida hoje, né? Então, claro que há um tempo atrás não era proibida, principalmente em propriedades particulares e tal. Então, a minha família, por exemplo, caçava muito perdiz. Que depois de um tempo foi proibido. Nosso restaurante, todas as carnes vêm de cativeiros homologados pelo IBAMA e tal, então são carnes, na verdade, de caça, selvagens, mas criadas em cativeiro, não é nada caçado, nada ilegal. Inclusive tem um prato que é muito específico, que é a paca, que é uma espécie de um roedor selvagem, um porquinho selvagem. Primo da capivara. Isso, que é um prato muito raro, é considerada a rainha das caças, né, pelo sabor, pela raridade dele, inclusive é uma das carnes mais caras que existe, e a gente serve também no restaurante. A gente conseguiu um produtor credenciado que pudesse nos fornecer essa carne. Mas voltando um pouco à história, então eu estava te falando, a gente não tem nenhuma formação, não tem nenhum estudo em volta disso, mas a gente tem a paixão, que para mim é o mais importante. E com isso a gente cria eventos como esse da Revolução da Culinária Farroupilha, e um outro evento que é um sucesso, que já tem há 10 anos aqui no hotel, que é o Cine Gourmet, que é um evento que a gente convida os chefes para fazerem jantares inspirados em filmes, né? Então a gente está já há 10 anos com esse evento. Como a gente faz parte da Associação da Boa Lembrança, que é aquela associação que, ao pedir o prato da Boa Lembrança, ganha cerâmica, que tem várias aqui no restaurante, tá? Maravilhoso. A gente conseguiu a parceria da associação nesse evento, então todos os eventos que é um por mês, ao longo de 8 edições ao ano, a gente traz um chefe da associação, de algum restaurante da Associação da Boa Lembrança no Brasil, são mais de 100 restaurantes no Brasil todo. Então a gente sempre convida chefes da Boa Lembrança para virem aqui a Gramado fazer um jantar inspirado em um filme, que muitas vezes, 90% das vezes, o filme não tem nada a ver com gastronomia. Então a gente dá aquele desafio pro chefe, brinca, olha esse filme, o que te inspira? O que vai te inspirar? É o país, é o estilo, é o conceito, é a briga, é o desafio, enfim. Aí cada chefe faz a sua composição em cima desse evento. Esse evento é um sucesso, uma vez por mês, começa em abril e vai até novembro. O próximo agora é o filme do Walt Disney, lá, O Alto dos Bastidores de Mary Poppins, com a chefe Conceição Nerone. E o último, a gente vai fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul, porque esse ano a gente está fazendo 10 anos de evento, e o último a gente vai fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul, e o filme vai ser O Tempo e o Vento, e nós vamos trazer o Vico Croco, a Arica Messa e o Marcelo Schambeck, se eu não me engano. Que bacana. Os três para cozinhar juntos. É esse do dia 8? Esse eu tenho que ver no calendário. O próximo agora é o Walt Disney, e depois em outubro é o deles, que é o encerramento do ano. Eu acho que foi o que a Arica me falou, dia 8 de outubro. Então, enfim,
Sim, aí eu te falei que ali no nosso menu tem uma breve história, né, das caças, o porquê das caças e tal. A gente está lançando um livro agora, deve ficar pronto daqui um mês mais ou menos, ele está em fase de finalização, que é um livro do La Caceria, que é um livro que conta a história, que fala um pouco das carnes de caças, das carnes legalizadas, do conceito do restaurante, mostra muita imagem e tem vários pratos e receitas do La Caceria. Esse livro a gente está lançando aqui para divulgar o restaurante, colocar a venda na nossa loja e tal. Então é isso, a gente tem bem essa... outra coisa que meu pai diz sempre é que a melhor forma de tu agradar um convidado é pela barriga, né? Sem dúvida Não nenhuma, existe é como forma conquista as melhor pessoas. de conquistar, né? Então aqui no hotel a gente tem muito isso. Não né? é com presente, não é com coisas caras. Sempre tem comida ali, hoje tem o cantinho da estação, ontem tinha o waffle belga que a gente serve lá, tem o VIP de boas-vindas, sempre vai uma comidinha. Sempre tem comida. Tem que ter, tem que ter. tem que ter. Uma palha italiana no quarto. É isso aí. É por aí. É isso aí. E vamos falar um pouquinho de Cambará. Como é que foi a ideia de vocês, de toda essa questão gaudéria? Daí a gente sai um pouquinho do italiano, aqui do La Caceria, e vai para uma coisa totalmente gaúcha. Totalmente local. Totalmente local. Então, o projeto de Cambará, ele nasceu de uma ideia de, primeiramente, levar os nossos clientes para conhecer os canyons. Que é uma das regiões mais bonitas do mundo, talvez. Muito pouco explorada, infelizmente, pelo nosso país. E muito próxima daqui. Então, eu e meu irmão, a gente acampava muito ali naquela região, nos canyons mesmo. Hoje já não é mais permitido acampar na beira dos canyons. E até que chegou um momento que a gente convenceu a minha família de que seria muito interessante nós fazer um investimento lá na parte hoteleira. Só que a gente queria fazer uma coisa diferente. Então, a gente construiu lá o único hotel, primeiro e único hotel de barracas de luxo do Brasil, que foi um conceito inspirado na África do Sul, nos lodges sul-africanos da África do Sul e tal, e também com referências dos Estados Unidos e Canadá, que tem alguns hotéis de tendas de luxo. Então, Tailândia. Tem alguns lugares do mundo. Então, meu irmão fez uma visita no Yosemite National Park, lá na Califórnia, viu umas barracas lá, trouxe a ideia. Meu pai é um empreendedor nato, já idealizou, né, um negócio, nós fizemos lá as primeiras 9 barracas. O projeto foi crescendo, hoje nós temos 19, mas fora esse conceito de ser um hotel diferente de tudo, nesse sentido de acampamento de luxo, qual era a ideia principal? Primeiro, valorizar a natureza do entorno. Segundo, valorizar a cultura local. E valorizar a cultura local, quando a gente fala em valorizar a cultura, não tem como não falar da gastronomia. E a gastronomia gaúcha é uma gastronomia muito rica em termos de sabores e tudo mais. A gente é muito... a nossa comida de interior, a nossa comida de mãe, até pelas origens italiana, alemã, portuguesa. Então, tem bastante coisa para explorar. Espanhola. Tá espanhola? Eu tenho origem alemã e espanhola. Olha só. E negra. Então, origem europeia, né? Que é onde veio toda essa parte do cultivo e da gastronomia local nossa aqui. Só que lá a gente foi bem nessa pegada gaúcha mesmo, porque é uma região muito interiorana, é uma região muito gaúcha mesmo. Eles são muito tradicionalistas lá, tem música, rodeios, é uma região de campo e tal. Então a gente procurou, primeira coisa, nós abrimos um restaurante e não um hotel. Por quê? Porque antes de construir o hotel lá, a gente tinha um passeio que saía daqui de Gramado, de Land Rovers, e ia para a beira do cânion e não tinha um local à altura do Casa Montanha para levar as pessoas para almoçar. Então a gente construiu, por isso o nome é Parador Casa da Montanha. A gente construiu lá um restaurante, contratamos uma cozinheira local de Cambará do Sul para fazer uma típica comida campeira. Aí nasceu o buffet campeiro, aquele que eu te comentei. Sim. Que é o buffet campeiro. O que é? Feijão mexido, arroz com charque, costela na panela, couve, aipim, moranga caramelada, tudo na panela de ferro. O que é a sobremesa? Ambrosia, sagu com creme, arroz doce, pudim de leite. Exatamente, o tradicional, bem feito. Então essa pessoa lá tinha uma mão maravilhosa. Começamos lá a fazer isso e as pessoas iam lá almoçar e queriam dormir. Aí foi que a gente fez o hotel. Foi indo.
Então a gente manteve essa cultura muito local, levou o nosso chefe daqui e a nossa ideia, concepção também de, não, vamos dar uma incrementada. Então, à noite a gente procura fazer uma coisa bem tradicional. De dia a gente procura fazer uma coisa bem tradicional e à noite já dá uma leve sofisticada, que é pegar aquela costela e transformar, botar um purê de batata doce, alguma coisa nesse sentido, um crocante disso, daquilo, ou fazer transformar o carreteiro num risoto de charque, entendeu? Então, é transformar um pouco, sem deixar muito sofisticado, mas se dando nota que tem um... gourmetizada. Exatamente. Levamos algumas caças daqui também para lá, acabamos nos rendendo a coisa do turista de querer muito fondue, e hoje a gente serve 2 noites de fondue lá ao longo da semana. O pessoal adora. Então, muita gente que vai pro inverno, então pegamos também aquela coisa suíça, então a gente fez uma mistura. Né? Mas também tem aquela coisa do churrasco campeiro, que é feito da forma mais ativa, tradicional, que é fazer o fogo de manhã cedo, usar espetos de pau, não espetos de ferro. A carne fica lá assando horas e horas e horas, que tem toda uma maestria para assar essa carne, porque o vento, você tem que ficar controlando o vento, né, da onde vem o calor, então tem que estar sempre de olho ali nessa coisa da onde vem, porque ela vai cozinhando perto do fogo com o calor, né, ela vai assando ali. Então é o ápice assim da gastronomia nossa, todo mundo vai lá esperando esse momento. E agora a gente vai fazer lá um espaço gourmet, com essa brincadeira dos chefes, de levar chefes, de fazer encontros gastronômicos lá. A coisa tem dado tão certo que nós vamos fazer dentro do Paradouro um espaço gourmet, onde todos os cozinheiros e coisas vão poder cozinhar ao vivo ali. Então vai ter forno a lenha, vai ter churrasqueiras, vai ter local para assar, local para fazer um grelhado, um bife na chapa, alguma coisa, tudo na frente do público. Então isso a gente vai conseguir ainda valorizar ainda mais. E aumentar as 19 barracas, né? Porque isso daí vai atrair um público. Então, sabe que a gente não quer crescer muito. A gente já está meio que no limite, assim. A gente vai chegar ali no máximo a 24, 25. Mais do que isso não vai ter. Não. E barracas mais simples ou continuar? Hoje a gente tem 3 categorias. A gente tem uma barraca luxo, que é a primeira proposta, que é uma barraca que não tem chuveiro dentro. Que a primeira proposta sempre foi um acampamento de luxo. Então a gente entendeu que ter uma barraca com chuveiro não existe. Então a gente fez uma barraca com banheiro, para não ficar assim tão roots. E aí fez a casa de banho, que é onde as pessoas vão tomar banho. Daí tem duchas individuais, salas de banho individuais, quentinha, calefação, tudo. Só que aquela história de sair, ver as estrelas, passar um pouquinho de frio, tinha que ter essa coisa. Aí o público ia lá, não, mas eu quero pagar mais, eu quero ter um pouco mais de conforto e tal. Não, tá bom. Então aí a gente acabou fazendo as suítes. Aí as suítes já tem banheiro com chuveiro e jacuzzi externo. E por último, foi a última expansão que nós fizemos o ano passado, nós fizemos as barracas suítes superiores, que na verdade ela já é uma mistura de barraca com cabana, ela tem telhado de palha, já é um bangalô, assim. Já é um bangalô. E aí essa já é maior, é mais estruturada, é mais estilosa. Então a gente tem essas 3 categorias. A gente acha que a gente vai crescer, né, construir mais suítes superiores. A gente tem só 4. Então já está em projeto mais 2, que deve ter aí até o primeiro semestre do ano que vem. Depois talvez mais 2, mas não... Quem vai fica 100% no hotel, né, Rafa? Exatamente. É a experiência de período que você fica lá. O público que vai, ele quer um retiro. Ele quer ir... É um pouco diferente daquele público que vem a Gramado, que é um público que quer jantar fora, que quer comprar, que quer curtir os parques e tal. Lá não, lá o cara quer ficar num hotel, curtindo, namorando, apreciando a vista, relaxando, lendo um livro. Tanto que a gente não tem TV aberta em nenhum dos quartos. A gente tem televisão com DVD e aí a gente oferece uma videoteca lá. Se o cliente quiser assistir um filme, mas a gente até pouco tempo não tinha telefone nas barracas. Agora colocando o telefone para ter contato com a recepção, mais para uma emergência e tal. Internet a gente demorou muito tempo para colocar, mas chegou uma hora que a gente não conseguiu segurar mais, tivemos que colocar. Mas a gente procura fazer com que as pessoas realmente valorizem a conversa, valorizem, se valorizem a experiência num todo. E agora a gente está inaugurando o mês que vem um spa lá,
com a grife L'Occitane, a grife francesa L'Occitane, que nós fechamos um acordo com eles. E início de outubro a gente está inaugurando esse spa da L'Occitane, então vai ter mais um atrativo para o cliente lá. Sensacional, né? Diferenciado. Acho que eu vi isso só em São Paulo. A gente fez aqui e lá. E a escolha dos cortes de carne para churrasco de chão? Então, a gente tem a costela, né, que é super tradicional. A gente trabalha com picanha, cordeiro e vazio. E tem uma coisa muito legal lá, que é uma linguiça feita com pinhão. Nossa, que delícia. Que é um dos pontos altos assim, do churrasco, que a gente prepara ali numa grelha próxima ao fogo. O pessoal adora. Mas a gente procura seguir bem essa linha do churrasco. E as carnes ali da região, Rafa, tu importa alguma de fora? Vem daqui de Gramado. Vem daqui de Gramado. Mas todas do Rio Grande do Sul? Sim, todas do Rio Grande do Sul. Bacana. A gente tem hoje... Tem. Muita gente e o que não boa, é daqui... E hoje, por exemplo, um dos eventos da Revolução da Culinária Farroupilha que teve lá foi a gente trouxe um especialista em carnes e ele fez um workshop de embutidos. Ele é considerado o mestre dos embutidos. Eu não me recordo o nome dele agora de cabeça. Não, o Bolinha. Não é o Bolinha. O Bolinha teve lá também. A gente convidou ele para ir num evento já. Mas... Daqui a pouco eu me lembro do nome. Ele é de Curitiba. É um gurizão bem famoso. Ele viaja o Brasil inteiro dando aulas e tal de cortes. É meio estilo do Bolinha, mas ele é mais na questão dos embutidos. Então ele preparou um embutido lá na hora, mostrando como é fácil preparar um embutido de boa qualidade, com ingredientes nobres e tudo mais. Até colocando em questão a coisa de que no Brasil não existe embutido industrializado de boa qualidade. Que bacana. É verdade, é muito difícil. E aí ele levou alguns cortes de carnes vindas do Uruguai e tudo mais. O Uruguai hoje está entrando forte aqui, né? Os gaúchos estão buscando carnes no Uruguai que tem um padrão diferenciado do nosso. Mas a gente tem muita coisa boa, assim, com certeza. Com certeza. Bem, vou pausear aqui.